Haribo! Então aqui a gente já está começando a nossa transmissão ao vivo, aqui pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje vamos estudar o capítulo 10 com Srila Bhaktishantan Shanto Maharaj. E estamos no verso 7 do capítulo 10. Então o Maharaj já está chegando. Enquanto ele chega, a gente vai aqui se organizando, pegando uma aguinha para beber. Então, Haribo! Lembrem que quem quiser fazer as suas perguntas pode deixar aqui nos comentários do YouTube, do Facebook, do Instagram, e também quem quiser entrar ao vivo, eu já mandei o link para quem quiser participar aqui diretamente ao vivo e poder interagir, falar com a gente. Então, muito obrigada por estarem aqui e participar, e deixo vocês com Srila Bhaktishantan Shanto Maharaj. Kijai. Right. It's for you that one. Right. It is here opening the right verse. We stop it. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitangscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Vipasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapter 10, Capítulo 10, yeah. La opulencia do absoluto. Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate. I think that was in the 7. Yeah? Yes. Okay. Well. Etam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvataha so vikalpena yogena yujyate natra samkshayaha. Samkshayaha means doubt. Samkshayaha significa dúvida. Natra samkshayaha. Na samkshayaha means there is no doubt about this. Yeah, no doubt. Então, natra samkshayaha significa não há dúvida acerca disso. Etam vibhutim yogam cha. Vibhuti means opulence. So this chapter is called the opulences of the absolute. Então, vibhuti significa opulência. Então, esse capítulo é chamado opulência do Senhor, do absoluto. Vibhuti, yeah.
to talk about something that a holy man might give you. Sometimes holy men produce things from their hands and they give it to you. Às vezes a palavra Vibhuti se usa para algo que uma pessoa santa pode te dar. Às vezes uma pessoa santa pode produzir coisas com as suas mãos e ele pode te dar. Maybe a little ash or something, some ash. Por exemplo, cinzas. And that's called also Vibhuti, but Vibhuti here means opulence. Actually. Isso também é chamado Vibhuti, mas Vibhuti aqui significa opulência. Krishna is so opulent that all of this has just come out of, well, nothing almost. The Christians say that God creates the world out of nothing, ex nihilo. The Christians say that God creates the world out of nothing. Krishna, ele cria o mundo inteiro. Os cristãos, eles... Sorry, I didn't understand. Christians say that God created the world out of nothing. Os cristãos falam que Deus criou o mundo de nada. Nada. Virtually. Yeah. Actually, we understand that nothing comes from nothing. Mas nós compreendemos que nada provém de nada. So the world is created out of the Lord's own energies. We were talking about this last night. Mas o Senhor, ele criou o mundo das suas próprias energias. Nós estivemos falando disso ontem à noite. The Lord has multifarious energies, many different types and different varieties of energies. Então, o Senhor, ele tem múltiplas energias, muitos tipos diferentes de energias. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Which means that, his energies are spread everywhere. They're all diverse, different types of energy. Esse verso significa que todas as suas energias se espalham por todas partes, são de diversos tipos. So the impersonalists try to say that the absolute is without energies and without activities. Os impersonalistas, eles tentam dizer que o absoluto, ele não possui energias, ele não tem atividades. But you can think about this yourself. What sounds more reasonable? That the absolute is without activities and without energies, or that the absolute has unlimited, multifarious energies and activities? Então, mas você pode pensar isso se o absoluto não tem energias ou não tem... No activities, no energies. Não tem atividades, ou se o absoluto ele tem múltiplas energias e tem atividades também. So the absolute, of course, without activities and without energies would be incomplete. Definitivamente o absoluto sem atividades e sem energia seria incompleto. Etam vibhutim yogam cha. Yoga means, here it means mystical. Mystical. Yoga significa místico. So the energies of the Lord are definitely mystical. Então as energias do Senhor são definitivamente místicas. We try to objectivize everything scientifically. Nós tentamos objetivar tudo cientificamente. But we cannot explain everything in these terms. Mas não conseguimos explicar tudo nesses termos. So many things cannot be explained. Muitas coisas não podem ser explicadas. Simply by measuring them. Simplesmente por medi-las. There's always that aesthetic element, isn't it? The aesthetic. Unicamente os elementos estáticos. Aesthetic. You know the word aesthetic? To do with beauty. Not ecstatic, but aesthetic. To do with what? To do with beauty. How we see things and how we experience things. Aesthetic means beauty, how we judge what is beautiful, what is not beautiful. You don't know that word? Estetico? Extático. No, not ecstatico. No. Estetico. No. I don't know that word. No. How what's the idea again? As I said, it's to do with beauty.
It's to do with how we appreciate beauty, you know? Não. Tem uma palavra que eu não entendi direitinho, não conheço essa palavra. It'll be in the dictionary. I'm sure they'll have also a Spanish word, esto. Estética. Hã? Estética. Ah, estética? Yeah, Es- estética. Estética. Ah, ok, obrigada. Ok, eu perdi então a última ideia, não sei direitinho como que foi, peço desculpas para vocês. But there is an aesthetic element in mathematics, of course. Mathematics also includes aesthetics. Então, mas também existem elementos estéticos Aestheticos. na matemática. Yeah, that's right. Because mathematics includes aesthetics, you know. Porque Mathematics a matemática inclui aesthetics. a estética. Aesthetics, yeah. So when the equation is elegant, they talk about an elegant equation. Quando uma equação é elegante, eles estão falando acerca de uma equação elegante. Yeah. Or a beautiful solution to a problem. Ou uma solução muito bela para um problema. Technically, you can't speak about elegance or beauty in purely mathematical terms or in purely, scientific terms. Tecnicamente, você não pode falar de estética ou de beleza em termos matemáticos puros, né? De matemática pura, Because né? there's no definition for what is beautiful, what is elegant, Porque isso não tem uma definição, né? E o que é beleza, o que é belo, o que é elegante. It's a human response, isn't it? It's a human response. Essa é uma resposta humana. If I look at this cup, I think, actually, I don't think it's very elegant, but it's interesting. Eu vejo, por exemplo, essa xícara, né? Ela não é muito elegante, mas ela é interessante. So, the shape of an avocado, for instance, it has a beautiful shape, doesn't it? The avocado has a beautiful shape. The what? The avocado. Ah, o avocado, abacate, por exemplo, ele se vê muito belo. It has a beautiful shape. So this is the aesthetic. You understand? Aesthetic element. Esse é o elemento estético. Which is a kind of a value judgment on the basis of which we say we like one thing, we think it's beautiful, maybe we think another thing looks awkward or ugly. Yeah. E esse é como um juízo de valor, a partir do qual nós falamos que este elemento é belo ou aquele outro é feio. That cannot be defined in terms of mathematics or science. Isso não pode ser definido em termos de matemática ou de ciência. So here's a whole area, which is a very important area of our experience, isn't it? It's a whole area. Então existe uma área completa, que é uma área da nossa experiência, né? Which cannot be described in terms of modern science and its mathematical calculations. E que não pode ser descrita em termos da ciência moderna ou de cálculos matemáticos. Yeah. Actually, they have produced a thing called phi. Phi is considered to be a proportion, which is beautiful. Phi, Phi? Phi, they call it phi. P-H-I, it looks like that. It's a Greek letter, phi. É como eles criaram naquele símbolo que eu não sei como se chama. Phi, yeah, Phi. it looks like that, yeah. It's a proportion. Que é uma proporção. Right. They've measured great paintings that people think are beautiful, and they've found out there's certain proportions between the things, Então eles mediram como o que a maioria das pessoas tomam como belo, e eles falaram que existe como uma certa proporcionalidade nisso. So that goes some way to explaining how we consider certain proportions to be beautiful. But still, the idea of beauty is not really explained by that. Então se fala algo assim como que a partir algo que nós consideramos belo, normalmente algo que tem certas proporções ou coisas assim, é proporcional. Mas, contudo, mesmo assim, não dá para realmente definir o que é a beleza. You can't define beauty. Você não pode definir a beleza. Yeah.
it's a purely subjective experience, really. Yeah. É completamente sujeito à experiência, né? And- Algo que o sujeito experimenta. And yet it is something that we do share. You know, we all share this feeling of something is beautiful, something's not beautiful. E às vezes Yeah. tem algo que compartilhamos, né? Com que nós compartilhamos. Ah, isto é belo e isto não é belo, como It's not true sentimento. to say that each individual has a different conception of beauty. This is not true. Não é verdade falar que cada indivíduo tem o seu próprio conceito de beleza. Isso não é verdade. There is some kind of absolute standard because there are certain things that most people would consider beautiful and other things that most people would consider ugly. Então, existe um certo Yeah. estándar, porque tem coisas que a maioria das pessoas Yeah. consideram bela e tem Yeah. coisas que a maioria das pessoas consideram feias. It's not necessarily cultural either, although obviously cultural influences might be there. Claro, não necessariamente é algo cultural, mas, claro, a influência cultural também existe aí, né? But there's a general sense of beauty. Mas existe um sentido geral de beleza. And that's expressed very wonderfully in the natural world, isn't it? Yeah. E isso se expressa de forma muito maravilhosa, até mesmo no mundo natural, né? The appreciation of beauty is a very human quality, isn't it? A apreciação da beleza é uma qualidade humana. Yeah. Maybe animals also appreciate beauty. I don't know. Claro, talvez os animais também apreciem a beleza, não sei. But it's something that certainly differentiates us from a machine, for instance. Yeah. Mas é algo que definitivamente nos diferencia de uma máquina. Yeah. A machine can measure something. Uma máquina pode medir alguma coisa, produce a picture of it. You know? pode produzir uma imagem daquilo. Maybe in artificial intelligence, maybe they can program the computer to recognize some aspects of a thing that might be considered beautiful. Yeah. Talvez a inteligência artificial possa ser programada para reconhecer aspectos que possam ser chamados de belos, né? Compor a beleza. But ultimately, the machine cannot appreciate that beauty. It can't kind of say, "Wow, that's fantastic." Mas, not spontaneously. mas evidentemente a máquina ela não pode como sentir essa beleza. Ela não pode falar, nossa, isso é fantástico, pelo menos de forma espontânea, né? So the term vibhuti obviously is very much connected with beauty, isn't it? Yeah. Então, o termo vibhuti, ele é muito conectado com beleza. Beauty, yeah. And a sense of wonder, a sense of amazement. Yeah. No sentido de maravilhoso, de maravilhamento. Yeah. We were talking about that again on Radhashtami. Yeah. Nós estivemos falando disso também no dia de Radhashtami. That the essence of rasa is astonishment, you know? Que a essência da rasa é esse sentimento de estar atônito, de estar surpreso. So in these 5 different rasas that we enjoy in relationship with God, the first one is called Shanto rasa. Yeah. Então, das 5 raças principais que se desfrutam no relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus, a primeira é chamada Shanta rasa. And this forms the basis of the other rasas, actually. Yeah. E ela forma a base das outras raças, dos outros relacionamentos. So when you're talking about the different rasas, you're not talking about things that are separated from each other. Então, quando a gente fala acerca de raças, nós estamos falando de coisas que são separadas umas das outras. You're talking about a kind of a building that's built up from a foundation. Yeah. A gente está falando, mas como se fosse um prédio que ele é construído a partir de uma fundação. And the foundation is Shanta rasa. E a fundação é Shanta rasa. So Shanta rasa pervades all the other rasas. Então Shanta rasa ela provê a todas as outras raças. So, you know, if you go up one step, Dasya rasa, it means Shanta rasa with the added element of active servitude. Yeah. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Dasya rasa, nós estamos falando de
Shantarasa com um elemento adicional Yeah. de uma inclinação pelo serviço. And then when you're talking about Sakyarasa, you've got Shantarasa, or the feeling of wonder and amazement, which is the basis of all the rasas. Added to that is the attitude of active service plus friendship. You understand? Yes. Então, quando a gente está falando de Shakyarasa, nós estamos falando de Shantarasa, que é esse maravilhamento, esse sentimento, mais essa atitude ou esse serviço ativo, mais um sentimento de amizade. So even among Sri Krishna's servants, he has different servants, Servants are people who perform domestic chores, they wash clothes, make beds, clean the floors, and like that. Yeah. Então, até mesmo Krishna, por exemplo, Krishna, ele tem diferentes tipos de servos que realizam, inclusive, tarefas domésticas, como limpar a sua roupa, fazer a sua cama, etc. And mostly the servants are very happy to perform these activities. E todos os servos, eles são felizes realizando essa atividade para ele. And they observe and watch Krishna's activities with his more intimate friends, and they like it, they appreciate it, but they enjoy to do their service. You understand what I'm saying? No. They watch and appreciate the activities of Krishna with his friends. Okay. Yeah? Então, essas pessoas esses devotos de Krishna que têm essa relação a partir do serviço, né? Eles apreciam, eles veem e apreciam aquelas pessoas que têm uma relação de amizade com Krishna, porém eles estão felizes e satisfeitos realizando esse tipo de serviço para Krishna. Well, you can give an example. For instance, you might have the boss of a company and you have his employees, and you have people his secretary and other people like that who render him various kinds of services. Yeah. Um exemplo, por exemplo, tem o chefe de uma companhia e ele tem os seus empregados e existem pessoas fazendo diferentes tipos de serviços. And then he might have his friends, he has his friends. E talvez ele tenha os seus amigos. Friends. So if his personal friends come, then his employees, secretary, and other will serve him and his personal friends. E quando esses amigos vêm, então os seus empregados, seu secretário vão servir tanto ele quanto o seu amigo. But sometimes the boss also might be having also a friendly relationship with one of his employees or even with his secretary, which is often the case. Mas às vezes o chefe ele pode ter algum tipo de relacionamento amistoso também com seus empregados ou seu secretário, é o mais frequente. That's right. So those who are in Dasya Ras, generally speaking, they're happy with the mood of Dasya. You understand? Então, aqueles devotos que estão em Dasya Rasa, geralmente eles falam que eles estão felizes. Krishna might try to encourage them to be more intimate or friendly with him sometimes. Krishna pode tentar até se aproximar mais e ter mais amizade com eles, né? Às vezes. And they might feel a little embarrassed, like, oh, I'm a servant. You know what I mean? It's like, E eles podem se sentir um pouco envergonhados, falar, não, eu sou seu servo. Because they enjoy that mood of service. They want to do this. Porque eles desfrutam desse humor, deles serem os servos, eles gostam disso. You see that sometimes also reflected in the activities of the guru as well. Isso às vezes se reflete também nas atividades do guru. Sometimes people are doing various services, and some of those servants are more intimate than others, isn't it? Às vezes os devotos podem estar realizando algum tipo de serviço, mas às vezes alguns devotos têm uma mais proximidade do que outros. And the guru might show some intimacy to one servant, and the servant feels a little embarrassed. Don't embarrass me. You know what I mean? Let me get on with my service. E um guru ele pode querer ter uma relação mais próxima, mais de amizade com algum dos seus devotos, mas ele fala, não se sente um pouco envergonhado e fala, não, eu quero só fazer o meu serviço assim de longe, né? So as, a little more and more friendship mixes in with the service attitude, eventually that becomes Sakya Ras. Então
esse sentimento cada vez de mais e mais amizade, desde esse humor de servidão, ele vai se desenvolvendo no humor de Sakya Rasa. So, we can think of Shanto Rasa. I always give the example of a sunflower, sunflower. É como, bom, no Shantarasa eu tenho dado o exemplo da flor do girassol. The sunflower doesn't do anything; it just looks at the sun all day. Oh wow, the sun. O girassol, ele não faz nada o dia inteiro, ele simplesmente olha para o sol o tempo todo. Uau, o sol. So the sunflower looks like the sun. Então, a flor, o girassol, ele é bem parecido com o sol. This has got nothing to do with evolution. Isso não tem absolutamente nada a ver com evolução. The thing about science is they try to take the aesthetics and the emotions out of reality, So they try to take the aesthetics and the emotions out. They try to extract you understand? The aesthetics, the science. Os cientistas, eles estão tentando de extrair da realidade os elementos de estética e os elementos da emoção. The emotional response, isn't it? A resposta emocional. Yeah. Everything has to be objectified. Tudo tem que ser objetivado. So we have to just look at it as a pure object with no judgment, no value judgment, no emotional response. Então tudo tem que parecer como um objeto puro, sem nenhum tipo de resposta emocional. E outra coisa. No judgment as to whether it's beautiful or ugly. E sem nenhum tipo de julgamento de valor, né? Como se é lindo, é feio, etc. And no emotional response. E sem nenhuma resposta emocional. But we know very well that for everything that we see and experience, there's always an emotional response. Always. Mas nós sabemos muito bem que tudo que nós vemos sempre há um tipo de resposta emocional, sempre. Yeah, all the time we're always judging things, A spider comes crawling along, it's a spider, there's a response, isn't there? Obviously, there's always a response. É como tudo sempre tem uma resposta emocional. É como se você vê uma aranha e aí você tem um certo tipo de resposta emocional, né? We see a dirty spot, and we think, dirty spot, ugly. We see something beautiful and colorful, we think, something beautiful and colorful. Actually, these responses are irrational. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma aranha, você fala, nossa, uma aranha, né? Mas quando você vê algo muito belo na natureza, você fala, oh, que belo. Isso é uma resposta e elas são irracionais. It's virtually impossible for a human being to be 100% objective and rational. It's virtually impossible. É completamente impossível para um ser humano ser 100% objetivo ou racional. Yeah. These days, of course, we glorify rationality. It's like, be sensible, be rational. Por esse motivo que aqui se glorifica, né, a racionalidade. As pessoas glorificam a racionalidade, né? Seja racional. People are successful in business and other things because of the rational approach, isn't it? Rational approach. Então as pessoas são bem-sucedidas nos negócios e outras coisas porque eles têm uma aproximamento racional, né? Yeah. But at the end of the day, the motivation of greed and the desire to be successful is irrational. Mas em última instância, a motivação da cobiça ou desejo de ser bem-sucedido, ele é irracional. Why did I consider that bird cry to be rather harsh? The bird cry, it was not beautiful. I mean, it has its beauty also, but it was harsh. You understand why? Harsh. Yeah, harsh. I don't know what is harsh. Harsh. Stridente. Okay. Stridente, you said that? Porque eu não posso considerar como quando passam esses pássaros, né, e falam, eu posso considerar isso um tanto estridente, né? As maritacas. You would say that stridente? Estridente, sim. Yeah. It's an emotional response, isn't it? Yeah.
Porque é uma resposta emocional, né? Actually, from our perspective, from the point of view of our philosophy, we believe, if you like, but we also understand that behind everything is a mood. And it's the mood that creates the circumstance and the thing. Então, nós compreendemos desde o meu ponto de vista, né, e desde a filosofia, nós compreendemos que por trás de tudo existe um humor. E é esse humor o que cria as diferentes circunstâncias. Because everything's coming from a person. Porque todo provém de uma pessoa. With feelings. Com sentimentos. Even the idea of objectivity is actually a feeling. Até mesmo a ideia da objetividade, ela surge de um sentimento. I feel that this table is different from me. It's separated from me. Eu sinto que esta mesa, ela é diferente de mim, ela é separada de mim. So therefore I feel it as a separate measurable object. E por isso eu sinto que ele seja objeto medível. But really, that's also a feeling. That's also a feeling. Mas bom, isso também é um sentimento. For instance, the scientists tell us that outer space is a vacuum. Now we're getting into territory that people are going to find strange. As pessoas, os cientistas falam que fora no espaço é tudo vazio. And it's cold. E é frio. But the Vedic version doesn't say that at all. Mas a versão védica não fala nada disso. In the Vedic version, there's absolutely no vacuum between us and the moon, say, or us and the sun. De fato, os Vedas falam que não existe vazio entre nós e a lua ou a noite e o sol. Existe ar em todo lugar, existe vento. Okay, so we're entering dangerous territory here. Mas isso aqui entrando em um território muito perigoso. And everywhere is warm, pleasant, nice, E em todo lugar há calor também. What we see here on Earth, we see so many beautiful things, beautiful objects, and so much variety. Why should that change when we leave the Earth? Do you understand what I'm saying? Quando nós vemos aqui em volta de nós, vemos muitas coisas, muita beleza, muitos elementos. Por que isso teria que mudar se nós sairmos da Terra? They have this view of the Earth like it's like a little oasis in the middle of this huge desert of the universe, isn't it? Eles pensam que a Terra é como uma pequena oasis. Oásis é como um pequeno oásis no meio de um deserto gigantesco no Only universo. on the Earth do we have trees and beautiful things and almost infinite biodiversity. Eles pensam que unicamente na Terra nós temos árvores e temos muitos diferentes e belos elementos e a infinita biodiversidade, etc. But as soon as you leave the Earth's atmosphere, which is kept in place by gravity, mas eles pensam que se a gente deixar a atmosfera da Terra, na qual a gente está preso pela gravidade, why it doesn't dissipate into outer space, they can't really explain very well why doesn't all that air not just dissipate into the vacuum? Porque é que todo isso vai simplesmente desaparecer no vazio. Assim. Everywhere else is just dry rocks, no life, just dust. Eles pensam que tudo que há fora daqui é simplesmente rochas secas, sem ar, sem nada. And cold and dead. E frias e mortas. And uninhabited. É inabitáveis. It doesn't make much sense, really, actually, when you think about it. Isso realmente não faz muito sentido quando você pensa acerca disso. The Vedas say that actually everywhere you go, there's life everywhere. Os Vedas falam que definitivamente a todo lugar onde você for, há vida. On all the planets. Em todos os planetas. Wherever you look, you'll find life and you'll find variety. Aonde seja que você for, você encontra vida e você encontra variedade. This is just something to think about, isn't it? Isso é simplesmente algo para pensar ao respeito, like né? Underneath my fingernails.
You what? underneath my fingernails here. Nas minhas unhas, né? It's a little dirty underneath the fingernails. You know, this is the fingernail. Underneath, it's a little dirty. Então, embaixo, tipo, nas unhas, né? Se acumula um pouco de terra, Yeah, né? I usually keep my fingernails clean, but today, for some reason, it's a little dirty. But if I take that dirt out from under the fingernail, I find there's a whole world of living entities underneath that fingernail. Eu normalmente mantenho as minhas unhas bem limpas, mas hoje, por algum motivo que eu não sei qual, tem um pouco de sujeirinha aqui. Se eu tirar essa sujeirinha, vou conseguir ver bem, aí a gente vai descobrir que tem um mundo inteiro aí cheio de entidades vivas. All kinds of living entities are living under the fingernail. Todo tipo de entidades vivas podendo estar vivendo aí embaixo de uma pequena unha. All you need is a microscope to look at them, anyway. Você simplesmente precisa de um microscópio para conseguir ver elas. Even in your bed, there are tiny little insects, you know, in the bed, you know. Até mesmo na sua cama tem um monte de pequeníssimos insetos. Bed bugs, and you can take one and you so small you can hardly see it. Then you enlarge it in a microscope and you see it's a complete living entity with a little mouth, little legs, even little hairs on its body. Então, se você for, ele é tão diminuto que você não consegue nem pegar ele com as suas mãos, mas se você for ver com um microscópio, você vai ver que ele é uma entidade viva completa, muito complexa, com pequenos, com uma pequena boca, com pequenas mãos, com olhos, tudo. So this vibhuti, you know, the glory of God, if you like, la gloria de Deus, is not only in the big, wow kind of amazing things, but also in the very small, tiny things. Então, esse Vibhuti, se a gente poderia falar ele como a glória de Deus, ele não se refere só à glória nas coisas enormes, sino também até mesmo nas coisas muito, muito diminutas. So, you know, many so-called scientific people, not all, but a few, are attacking the idea of that God created the universe. Então, vocês sabem que algum círculo de cientistas, né, não muitos, mas pelo menos alguns, né, eles atacam a ideia de que Deus criou o mundo. They say that we've explained the development of variety by theories like evolution. Eles explicam o desenvolvimento da variedade com teorias como a teoria da evolução. I'm not going to get into evolution right now because that requires a lot of talking. Eu não vou falar da evolução disso agora, porque isso vai precisar de falar muito, né? But it's very natural when you see something so amazing, so beautiful, so well proportioned, that you think, wow, somebody made this. Mas é muito natural que quando você vê algo que é muito maravilhoso, muito belo, com umas proporções perfeitas, você pensa, uau, alguém teve que ter feito isso. It's a subjective reaction. Isso, você pode falar, isso é uma reação subjetiva. But actually, what is subjective and what is objective? This is a very interesting question, a very philosophical question. Mas, de fato, o que é objetivo e o que é subjetivo? Isso é uma pergunta muito interessante, muito filosófica. Those who follow the idealistic way of thinking, aqueles que são seguidores da forma de pensar do idealismo. In Tibetan Buddhism, they're called Chittamatrin. Chittamatrin means they say that there's only mind, nothing but mind. No budismo, eles chamam isso de Chittamatra, que isso quer dizer que existe unicamente existe a mente. Chittamatrin. Yeah. Chitta means mind or consciousness. Matra means only. Only mind. Chitra significa mente ou consciência e the other word. There's only mind, only consciousness. Chitta means consciousness. Isso. Chitta significa consciência e matra significa unicamente, ou seja, unicamente existe a consciência, unicamente existe a mente. Essa é uma palavra parecida com Kevala. So Chitta Matra
Chitta Matra Vada would be the philosophy that teaches that there is only mind, nothing else, only Então, consciousness. a Chitta Matra Vada, filosofia, yeah. Chitta Matra Vada é a filosofia que Uh-huh. diz que existe unicamente a consciência, que não existe mais nada. So some people take that to mean that a Chitta Matrin, or someone who believes there's only mind, believes that matter doesn't exist. Então, as pessoas que acreditam nessa filosofia, que só existe a consciência, eles acham que a matéria não existe. But actually, that's not really what the Chitta Matrin says. The Chitta Matrin is saying that, as in Sankhya philosophy, that matter, as we experience it, is a product of mind, is a product of consciousness. Mas, de fato, não é isso exatamente o que a filosofia Chitta Matra fala. Na verdade, na filosofia Shanto, né, também se fala que a ideia é que a matéria, ela também é o resultado da consciência. In other words, consciousness comes first. Yeah. Em outras palavras, a consciência, ela vem primeiro. And from the faculty of consciousness comes the perception of matter as matter. E da percepção da faculdade da consciência provém a percepção da matéria. Matter as matter. Yeah. Da matéria como matéria. Yeah. In other words, I perceive matter and I call it matter because I have this feeling that it's outside of me or different from me. Em outras palavras, eu percebo a matéria e eu chamo ela de matéria porque eu tenho esse sentimento de que ela está fora de mim, separada de mim. But actually, it's a perception again. It's a feeling. Mas, novamente, a gente está falando de uma percepção, de um sentimento. That doesn't mean that matter as such doesn't exist, but it means that matter does not exist outside of consciousness. You understand? Isso, na verdade, não significa que a matéria não exista, sino que quer dizer que a matéria, ela não existe fora da consciência. Yeah, this is interesting to consider. É interessante considerar isso. Does isso. not exist outside of consciousness. A matéria, ela não existe fora da consciência. Nobody can prove that statement is wrong. Ninguém pode provar que essa afirmação seja errada. Because what we experience is only consciousness. Porque o que nós experimentamos é unicamente consciência. However, the opposite statement that consciousness is an epiphenomenon or a product of matter is impossible to establish. Por outro lado, o conceito oposto, segundo o qual a consciência seja um fenômeno ou um produto da matéria, é completamente impossível de ser estabelecido. Yeah. That's why the philosophers and the modern scientists, they call it the hard problem of consciousness. Por isso que os cientistas, os filósofos modernos, eles chamam isso de o grande problema da consciência. The hard problem, because they can't see how it is that consciousness can come from something which is not conscious. Yeah. Porque o tema é que como que a consciência pode provir de algo que não seja consciente. In other words, how can you get consciousness from electrical impulses in the brain, for instance? Em outras palavras, como é que a consciência pode vir simplesmente de impulsos eletrônicos no cérebro? What is the relationship between the electrical impulses in the brain and consciousness? Yeah. Qual que é a relação que existe entre os impulsos eletrônicos no cérebro e a consciência? We can produce things that contain or use electrical impulses, but they don't have consciousness. Nós podemos produzir coisas que possuem impulsos elétricos, mas eles não conseguem ter consciência. But the materialists, those who adopt the material, or what they often call the positivist view, but that's, I think, that's a misnomer. That's a wrong epithet. They say, well, all we can measure is the brain activity, so that's all we have to go on. You understand? Mm-hmm. Yeah.
Então, os materialistas, ou também chamados de positivistas, o qual eu acho que é um termo errado, falar o positivismo assim, eles falam que a única coisa que pode ser medida é a atividade cerebral. Então, é isso que há, né? But there are basically three positions with regard to matter and consciousness. Yeah. Existem basicamente 3 tipos de posições ao respeito da matéria e da consciência. The three main positions, and then there's kind of there's places in between these positions. Existem 3 posturas principais e no meio delas existem outras muitas, né? On one hand, you get what you might call the absolute materialists who call themselves positivists. Por um lado, a gente tem o materialismo absoluto, que eles mesmos se chamam positivistas. And they say there's only matter, there's nothing other than matter. Yeah. E eles falam que existe apenas a matéria, que não existe mais nada além da matéria. Although they really don't know what matter is actually. Mas eles realmente não sabem o que a matéria é. When they look for it, they can't find it really. E quando eles procuram, when they look for it, they can't find it. Eles procuram, eles não conseguem encontrar. What is matter? O que é a matéria? This we think matter is something solid like a brick. Se a matéria é algo sólido, assim como tijolo. But then we look closer and closer, and we see the molecules and the atoms. Then we see the neutrons and the electrons, and eventually all semblance of solidity or brick-likeness disappears. Mas quando a gente consegue ver aquilo tão sólido, aparentemente, e vemos ele mais e mais de perto, vamos encontrar moléculas e prótons e nêutrons e um monte de coisas, e de repente tudo aquilo que parecia tão sólido e tão inquebrável simplesmente desapareceu. The brick disappears into emptiness. The brick. O tijolo ele desaparece no vazio. There's nothing there. Não há nada aí. Where is your matter? Where is it? Show me matter. Então, qual que é a sua matéria? Me mostre a sua matéria. And most physicists will say now there's only energy appearing in então, different forms. Alguns físicos, né? Eles falam que existe simplesmente energia que se manifesta em diferentes formas. Because what's going on inside the atom actually? What's happening inside the atom? E isso se vê no átomo. O que acontece dentro do átomo? What is the electron? What is it? What is the electron? O que é o electrão? It is speed. It is speed, isn't it? Ele é a velocidade? Yeah, it's going around and around. So energy. Energy means movement, isn't it? Então ele está girando, né, em volta e ele com muita energia e com muita velocidade. Energy means movement impelled by force. Então energia significa movimento impelido pela força. So when you look in the atom, all you find really is you don't find any solid items like billiard balls. You understand? Então quando você olha para o átomo, você realmente não encontra elementos sólidos. All you find is movement. Tudo que você encontra é movimento. An incredibly rapid movement also. E um movimento incrivelmente rápido. Inconceivably. Inconcebível. Rapid movement. Movimento inconcebivelmente muito rápido. So that it appears the elements of the atom are moving so fast, the electron is moving so fast, it appears solid. Então, devido a que esse movimento é tão rápido, o eletrão ele se movimenta tão rápido que ele parece como se fosse sólido. Just like if you take a firebrand and you whirl it around very fast, it looks like a solid fire, isn't it? É como se você pegar, sabe, aquele negocinho com uma cordinha que tem um fogo, né, na ponta e você começa a mexer ele muito, muito rápido, ele vai dar a impressão de que você tem um fogo muito sólido. Or you look at a hummingbird, colibri, the Ou colibri. você vê, por exemplo, um beija-flor. It's moving its wings so fast. Ele está movimentando as suas asas tão rápido. You can't really see the wings, actually. Que você realmente não consegue ver as asas dele. But the bird can remain apparently stationary, while it's
got its beak inside the flower, isn't it? Yeah, Mas yeah. ele consegue ficar, em certa forma, como estacionária para ele conseguir com seu biquinho absorver o néctar da flor, So né? you could say actually the hummingbird is not moving. We could say that it's not moving. Então você pode dizer que o beija-flor ele não está se mexendo, Yeah, because it seems to be stationary. porque in the ele air. parece como se estivesse estacionário. But actually we know that it's stationary because it's moving so fast. Mas de fato nós sabemos Yeah. que ele está parece estacionário porque ele está se mexendo extremamente rápido. Yeah, I understand. So this is another aspect. We're talking about vibhuti here, aren't we? Wonder. Vibhuti means the glories of God, the amazement of what we see and what we experience. Então, nós estamos falando nesse verso aqui de vibhuti, né? Vibhuti significa as glórias do Senhor. Yeah, the né? Senor, yeah, who's a person. Yeah. Quem é uma pessoa. Yeah. And you know, the wonder of what we see and experience. A maravilha daquilo que nós vemos e experimentamos. I mean, we might complain about the world and say it's painful. There's some pain, dolor, isn't it? Nós podemos falar que no mundo existe dor, né? There is pain in the world, certainly, yeah. E de fato, sim, existe uma certa dor no mundo, I have claro. arthritis in my fingers and it's painful. Eu tenho um pouco de artrite, né, nos meus dedos e é bem doloroso. But in general, when we look at the world, we have to feel extraordinary wonder, isn't it? We have to feel this is an amazing world. Mas em geral, quando nós olhamos para o mundo, nós sentimos que ele é extraordinário, que é um mundo maravilhoso. The arthritis is probably because, you know, I'm not careful I haven't been careful with my diet. Isn't it? Yeah. A artritis, ela provém provavelmente porque eu não tenho sido muito cuidadoso com a minha dieta. That's my fault, you know. Então é a minha culpa, né? And I have to accept that it's my fault, you know. Eu tenho que aceitar que isso é a minha responsabilidade. There's nothing wrong with the world, you know. Não há nada de errado com o mundo. The world itself is perfect, you know. O mundo por si mesmo, ele é perfeito. And largely human beings also they complain. You know? The human beings complain all the time. Humans. E os seres humanos, eles complain. Always complaining. They complain about God. Sim. You know? Eles estão sempre reclamando, né? Eles reclamam por Deus. Oh, God made a world in which there's pain and evil. Oh, Deus, ele fez um mundo cheio de dor e de maldade. No, he didn't. He created a wonderful, amazing world full of wonderful, amazing things. Não, mas ele não fez isso. Ele criou um mundo maravilhoso e cheio de coisas maravilhosas. You human beings spoil it. You spoil it. Mas vocês, seres humanos, contaminaram tudo. That's right. You make these horrible cities. Vocês fizeram essas cidades horríveis. Vocês que fizeram isso. Not God. He didn't make the cities. Não foi Deus, não foi ele quem fez as cidades. And then you complain about God. Mas vocês reclamam de Deus. Oh, God allows evil. Que Deus permite o mal. Yeah, he allows you to do your nonsense. That's also one of his vibhutis. You understand? Claro, ele permite que você faça essas coisas sem sentido. Isso também faz parte da sua vibhuti, da sua opulência, né? Da sua glória. He allows you to experience the consequences of your actions. That's also his mercy. E ele permite que você experimente a consequência das suas próprias ações. Isso também é sua misericórdia. You want to do something stupid? All right, go ahead. Do it, you know. See what the result is. Se você deseja fazer uma coisa idiota, tá bom, faça. Mas veja também qual é o resultado disso. That's also an aspect of the glory of God. Esses são também aspectos das glórias do Senhor. Would we not prefer it that way? Would we not prefer it that way? Nós não preferiríamos. If God was always stopping us doing what we want, we would complain again, wouldn't we? Say, God always stops us from doing what we want. Say, no, I'm not going to stop you. You go ahead. Nós quiséramos que fosse de outro jeito, a gente gostaria que Deus estivesse sempre nos impedindo fazer o que nós queremos fazer, aí a gente reclamaria de novo. Deus não deixa eu fazer o que eu quero, né? Então, não, ele fala, tá bom, vai, faça. And we do something stupid, we get into trouble.
then we complain about God again. We say, Mas a gente faz uma coisa idiota, aí a gente ganha certos problemas e aí a gente novamente reclama por Deus. Ah, Deus, por que faz isso? Permite isso, né? in Buddhism and in Jainism, they don't talk about God. No budismo e no jainismo, eles não falam acerca de Deus. Because they want to emphasize the idea that the man himself is responsible Porque for the eles, sufferings that he experiences. porque eles enfatizam na ideia de que o ser humano por si mesmo, ele é responsável For the sufferings that do he seu próprio do sofrimento que ele mesmo experimenta. War and Holocaust, this is created by human beings, not by God. As guerras, os holocaustos, isso é criado pelos seres humanos, não por You Deus. can't blame God for these things. Você não pode culpar Deus por essas He's coisas. given you the freedom Ele te deu a liberdade to experience the results of your activities. para experimentar o resultado de suas That atividades. is also an aspect of His glory. E esse é também um aspecto da sua glória. If He didn't give you that freedom, you would complain. E se ele não tivesse dado essa liberdade para você, você iria reclamar também. Is that right? Are there questions coming in? Tudo certo? Tem alguém, alguma pergunta que queira fazer? I am Jewish, I am loving it, thank you. Oh, what's perfect? Fala, quer perguntar? Não, só fala falando assim. It's dentist, he's working Oh, a right now. dentist. Yes. Oh, working. Okay. But you know, actually, mystical power is everywhere. Bom, mas de fato, o místico, o poder místico está aí em todo lugar. Yogam here means poder místico. Yoga aqui significa poder místico. What do we mean by mystical power? Sorry again. What do we mean by mystical power? O que nós queremos dizer com poder místico? Just Isso? like we walk, we walk. É como quando nós caminhamos. Now, it seems like a very simple activity, walking, isn't it? Yeah. Isso parece uma atividade muito simples. Walking Caminhar. on 2 legs, Caminhar com duas pernas. But actually, those who create robots, they've had a lot of trouble getting robots to walk like human beings. Mas, de Very fato, difficult. aqueles que criam robôs, eles têm um grande problema, é muito difícil para eles conseguirem que um robô caminhe como um ser humano, com duas pernas. Because walking requires to be off balance all the time. You're never quite in balance. Porque caminhar implica que você esteja sempre se equilibrando constantemente. It's easier to have robots that have wheels or have tracks like what do you call it? Tanks, É fácil quando o robô ele tem rodas ou ele tem aquela cadeia, eu não sei como se fala isso, como um tanque, né, que tem aquela corrente que vai rodando. But a walking robot is a very difficult thing. A lot of calculations go into walking. Mas ter robôs que caminhem é uma coisa muito difícil, porque existem muitos cálculos envolvidos na atividade de caminhar. And you take an amazing creature like a colibri, like a hummingbird. It's an amazing creature. E a gente tem criaturas maravilhosas, como por exemplo o beija-flor. The whole bird is designed for that purpose. O seu corpo inteiro ele está desenhado nessa proporção. That's what they call irreducible complexity. Isso é o que eles chamam de uma complexidade irreducível. It means you can't change one aspect of that bird. If you change even one small thing, the bird could not hover in the air like it does. Então, isso quer dizer que você não pode mudar nem sequer um pequeno aspecto daquele pássaro. Se você mudar apenas um pequeno aspecto desse pássaro, esse pássaro não conseguiria mais voar e ficar do jeito que ele fica. This is another big problem for the evolutionists, which they try to avoid. E esse também é um grande problema para os evolucionistas, que eles tentam evitar, né?
It's called irreducible complexity. Isso é o que se chama complexidade irreducível. That means that the whole bird is perfect. It's a perfect product. Ou seja, o corpo inteiro é perfeito, é como um produto perfeito. The structure of the bones, the structure of the bones. A estrutura das... The bones. Dos músculos, dos ossos, a estrutura dos ossos. They have to be very light, Eles têm que ser muito leves, muito leves. And of course, with moving the wings very fast, the bird also uses up an awful lot of energy, because it moves those wings so quickly. E como ele movimenta as asas muito rapidamente, então o beija-flor ele também usa muita energia. So it needs to have food that gives it immediate and lots of energy. You understand? Its food has to give it immediate and lots of energy. Então, a comida que ele come, naturalmente tem que dar de forma imediata muita energia para ele. An immediate energy. Imediatamente. So the hummingbird eats the nectar from the center of the flower, which is like really potent food, gives immediate release of energy, lots of energy. Então, o beija-flor, ele come o néctar que está bem no centro da flor. É uma comida muito potente, que dá imediatamente muita energia. So that a human being, actually, even the most intelligent human beings, don't have the intelligent capacity to design such a thing. They copy everything from nature, and they copy everything. Então, nem sequer o ser humano mais inteligente tem a capacidade de criar uma coisa com tanta perfeição. Eles copiam tudo da natureza. They're all studying nature, how the birds move, how the insects move, and they're creating their machines based upon birds and insects and other então creatures. Eles observam como que a natureza funciona, como que se mexe tudo, e aí criam as máquinas basados na natureza, nos insetos, etc. So even they say, "Oh, we're going to create life." You can't create life. Mesmo que eles falam, a gente está tentando produzir vida, mas não podem produzir vida. Even if you take the ovum of the woman and you take the nucleus, and you clone something, you're not creating life. Nature already created that life. You understand? Mesmo se você toma, sei lá, o óvulo da mulher ou clona alguma coisa, mas mesmo assim você não criou vida. A natureza é a que está criando a vida. You pat yourself on the back and think, "Oh, look, well done. We made a sheep. We cloned a sheep." Você pode, sei lá, bater a mão nas costas e falar, nossa, parabéns, muito bem, você conseguiu fazer o clone. A sheep. Dolly, her name was. You remember? Você conseguiu clonar uma ovelha, né? Aquela ovelha Dolly, né? Muito bem, você clonou uma ovelha. Well, nature's doing that all the time. Mas a natureza está fazendo isso o tempo inteiro. People are being born all the time, aren't they? From the womb of the woman, and nature's created this whole arrangement. Well, we say nature, but we understand that God is behind nature. Então, mas a natureza está fazendo isso o tempo inteiro. Os seres humanos nascem constantemente do ventre de uma mulher e a natureza faz isso constantemente. Nós falamos natureza, mas na verdade estamos falando Deus. Deus é quem está por trás da natureza. Yeah. So there's one chapter in the Bhagavad-Gita where Krishna talks about the divine and the demoniac natures. Yeah, here it is. It's chapter 16. Yeah. Então, As naturezas divina e demoníaca. Tem um capítulo. Divina, you said divina. Divina. Se tem um capítulo, né, no Bhagavad-Gita, que é o capítulo 16, que é chamado As Naturezas Divina e Demoníaca. There are questions. Yeah, okay. Let me just say a little bit about this divine and demoniac natures. Yes. A little bit. Yeah. And then I'll answer the question. Yeah. So, when we see something beautiful like a colibri, quando você vê alguma coisa bela, assim como um beija-flor, a perfect arrangement, how it fits in the
colibri depends upon the flower on the colibri, isn't it? Existe um arranjo muito perfeito. O colibri, ele depende da flor, mas o beija-flor, ele depende da flor, mas a flor, ela também depende do beija-flor. And the colibri is perfectly designed for that particular purpose. Its food source and everything is perfect. E o beija-flor, ele foi perfeitamente desenhado para esse tipo de propósito. Then those who are of divine nature, they see that and they think, God. Então, quando nós vemos essa natureza, those who are of divine nature, aqueles que têm natureza divina, eles veem esse tipo de coisas e pensam, uau, é Deus. Yeah, you might say that's a subjective response. Yeah, it is. Subjective. Você pode dizer, essa é uma resposta subjetiva. Sim, claro. And of course, for them, for the theist, the term God explains everything. E de fato, para eles, para os teístas, a palavra Deus explica absolutamente tudo. No problem. Não há problema, né? But the atheist, or those of demoniac nature, mas os ateístas, ou aqueles que têm natureza demoníaca, they see the colibri and they don't like it, eles veem o beija-flor e eles não gostam disso. Yeah. There must be some way we can explain this. There must be a way. Tem que existir uma forma como nós possamos explicar isso. Without introducing God into the picture. Sem colocar a Deus dentro do quadro. So any way, if you can explain it any way without introducing God, we accept that. Yeah. Então, se nós podemos explicar isso de alguma forma, sem precisar de colocar a Deus no meio, então vamos aceitar isso. Yeah, so they have to invent something. They invent evolution. Então, eles têm que inventar alguma coisa. Aí eles inventam a evolução. Even though there's no evidence for evolution whatsoever, none, zero. Mesmo que não exista nenhuma evidência para comprovar a evolução. Never has it been seen that one species transforms into another. Never. Nunca se viu que uma espécie se transforme em outra espécie. We've observed variations within a species, but never the transformation of one species into another. Nós podemos ver variações nas espécies, mas nunca que uma espécie se transforme em outra. So they're trying to foist on us or push on us a totally unverifiable and unverified concept. Então eles estão colocando como trying to push on us. Eles estão tentando nos empurrar para um conceito que é completamente improvável. To accept an idea that has no proof or evidence whatsoever anywhere. Yeah. They're trying to push on us an idea that has no proof or evidence anywhere. Eles estão tentando empurrar para nós uma ideia que não tem nenhum tipo de provas ou de evidência em lugar nenhum. And since Darwin presented his evolutionary theory, it has met only obstacles, actually. Since Darwin produced his evolutionary theory, desde que Darwin produziu essa ideia da evolução, it has met only obstacles. Ela fez. It has met. Ela tem encontrado muitos obstáculos. Unicamente obstáculos. Particularly, the discovery of genes, the fact that we don't pass down developed traits to our children. We pass on our genes. So this is a particular obstacle. Por exemplo, o descobrimento dos genes, né, que se passa. We don't pass down acquired traits. We don't pass on acquired traits. Acquired traits. Acquired traits or characteristics that we have acquired during our life. We don't pass them. Like I had 6 fingers, for instance. My daughter doesn't have 6 fingers. Right? She didn't get those 6 fingers from me. You understand what I'm saying? Because it's based on genes, not on acquired traits. No. Do you understand that? No. Yeah. I had 6 fingers, right? You have? I did have, yeah. I was born with 6 fingers on each hand. But my daughter not. Why not? Então, segundo, é como o obstáculo da genética, né? Que o tema é que, por exemplo, eu nasci com 6 dedos em cada mão, mas a minha filha não. Por quê? Because she gets my genes
not my 6 fingers. You understand Porque what I'm saying? ela pegou de mim os meus genes, não os meus dedos. There was a deformity maybe in my genetic makeup, but she got the genes. She didn't get these fingers. You understand Então, what I'm saying? ela provavelmente tinha alguma deformação na minha. In my. She didn't get the fingers. Yes, but probably there was some. She reverted to type. Bom, ela provavelmente nele tinha algum tipo de deformação, né? Mas a minha filha, ela não ganhou esse tipo de deformação porque ela tomou. É como se ela tivesse revertido. Então, ela não tomou os meus dedos, ela tomou os meus genes, So né? the 6 fingers were a temporary deformity. Então, esses 6 dedos foram numa deformidade temporária. You could call them a mutation. You could call that a mutation, but the mutation was not carried on, no matter how useful that mutation might have been. Então, vocês podem falar que isso foi uma mutação, né? Mas essa mutação não continuou. Because she's a human being, and human beings are built according to a certain type. Porque ela é um ser humano e os seres humanos são feitos de acordo com um certo estereotipo. Human beings have 5 fingers on each hand. They don't have 6. E os seres humanos, eles têm 5 dedos em cada mão, não tem 6. This is the way God made it, and this is how it's coded in the genes. Essa é a forma como Deus fez, né? E isso é chamado de Coded. Código genético. Yeah. So even though there's some mutation in me, my daughter reverted to type. You understand what I'm saying? Então, mesmo que tinha uma certa mutação em mim, a minha filha, ela voltou para preservar o estereotipo, né, do ser humano. Big problem for evolutionists. Então, esse é um grande problema para os evolucionistas. In other words, the mutation has to happen in the genes itself. Em outras palavras, a mutação teria que acontecer nos genes, né? So oftentimes you find there are varieties within a species, but when the conditions go back to normal again, the species reverts to the basic type. Então, às vezes, podem existir certas variações dentro das espécies, porém, quando, em certas condições, essas espécies voltam ao tipo geral, né, ao estereotipo da espécie. Never has it been observed that one species changes into another. Nunca tem se observado que uma espécie mude para se torne outra espécie. Anyway, this is something that you can all research if you don't believe me. Bom, isso é algo que vocês podem pesquisar se vocês não acreditam no que eu estou falando. Yeah. Okay, there's a question here. Yes, there is a question. I have to. Vou ler essa pergunta e depois traduzo. Qual seria o objetivo de Deus em criar criaturas limitadas que precisam evoluir? Seria para que elas conhecem sua criação, o seu poder? Eu não sei se eu vou conseguir traduzir, eu vou tentar. What will be the goal of God to create limited beings which need to develop evoluir. Okay, now let's address this. Where did these scientists get their idea of evolution from, actually? Let's consider that. Where did they get the idea from? O ponto, na verdade, é que da onde é que os cientistas eles pegaram essa ideia da evolução? Actually, in the Vedas and in the Upanishads, the Bhagavad-Gita, there is a type of evolution described. De fato, nos Vedas se descreve um certo tipo de evolução. But it's an evolution not of bodies, not of physical bodies, but an evolution of consciousness. Mas não se trata da evolução de corpos físicos, sino da evolução da consciência. So in other words, there are 8,400,000 different species of life. Então, existem
milhões, 8 milhões 8,400,000. 400 mil espécies de vida. They represent different types of consciousness. E elas representam diferentes tipos de Tipos, consciência. yeah. And the living soul migrates through these different bodies, you know? Yeah. E a alma, ela pode ir por esses diferentes tipos, né, níveis. Passing from one body to another. Passando de um corpo para outro. There's an upward cycle going up. Yeah. There's a cycle going up. Então é como e o círculo que Upward vai progression. tipo uma progressão, né? É progressivo. And it comes up, goes up to the human form of life. Até que ela consegue obter um corpo humano. So the human form of life is very, very valuable according to the Vedic version. Então, de acordo com a versão védica, a forma humana de vida, ela é muito valiosa. Because in the human form of life, we can either sink down into lower species if we develop an animalistic mentality. Porque da forma humana de vida nós podemos regredir, né, para todas as formas de vida, desenvolvendo um certo tipo de mentalidade animal. We go down again. Então aí a gente desce de novo. Or we can go up and go through a cycle of becoming demigods, you know, even up to Lord Brahma, even up to the position of Brahma. Ou nós podemos Yeah. subir, né, e desenvolver outro tipo de consciência, até mesmo como semideuses e até mesmo como o Senhor Brahma. Nós podemos nos tornar um Senhor Brahma. But then we have to come down again, back down to the human form of life. Mas também os semideuses, eles podem descer até alcançar uma forma humana. So the human form of life is like a junction, you know. Então a forma humana, ela é como uma junção, né, um ponto de cruzamento. So this idea of evolution is there in the Vedas, actually. Yeah? Então essa ideia da evolução existe nos Vedas. But it's not an evolution of bodies. Yeah? Mas não é uma evolução do corpo. The bodies are like fixed points, fixed posts, if you like. Yeah? Os corpos, eles são algo assim como pontos fixos. Like a traveler goes through different, if you're traveling around Brazil or something, you can go from one place to another place like this. É como um viajeiro. Se você está, por exemplo, viajando pelo Brasil, você vai de um ponto a outro ponto, né? De um lugar vai para outro lugar. So the places are like fixed points, aren't they? Então esses lugares são como pontos fixos. So the different bodies are fixed. 8,400,000. Então da mesma forma, os diferentes tipos de corpos, eles são fixos. Existem 8.400.000. Existem 8.400.000 espécies. E eles, cada um representa como tipos de consciência. So the human form is a particular form, and there are varieties, obviously, within the human form. And even amongst human beings, there's one or two, or here and there, you find people with 6 fingers also. Yeah. Então, a forma de vida humana, ela representa particular type of consciousness. Ela representa um tipo particular de And there's many varieties. consciência. You go on the street and you look at the different shapes of human beings. E There's big ones, small ones, tall ones, short ones, existem beautiful ones, ugly ones. Existem muitas variedades, até mesmo de seres humanos. Se você for caminhando na rua, você vai encontrar alguns altos, outros baixos, outros lindos, outros feios, né? There's red ones, yellow ones. Tem amarelos, tem vermelhos, black ones, tem pretos, ones tem with short hair, ones with curly hair, and so on, you know. alguns têm o cabelo liso, outros têm o cabelo cacheado. But they're all human beings, you know. Mas eles são todos seres humanos. So there's varieties within the type. Então existem variedades dentro de um certo tipo. But generally, all human beings have, 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, a nose, like this. This is the standard, or the archetype, the prototype, the blueprint, if you like. Então, mas em geral, os seres humanos têm 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, tem isso é algo assim como um prototipo, como um arquetipo, um estándar. Once in a while, you might find a human being with 2 heads. They don't live very long normally.
They don't live. E às vezes, se você encontra, por exemplo, nascer um ser humano com 2 cabeças, normalmente ele não tem uma vida muito You might longa. find someone with 6 fingers on each hand. Por exemplo, ter 6 dedos em cada mão, né? In Vrindavan, actually, there was a famous sewer, famous. Costureiro. Yeah. I don't know how you call it. Someone who makes clothes. Costureiro. Yeah. He had 6 fingers. Yeah. Em Vrindavan tinha um costureiro muito famoso que ele tinha 6 dedos. And he used them as well. They were very useful. E ele usava todos os seus dedos, eram muito úteis. But his children didn't have any. Mas os seus filhos não tinham 6 dedos. Because you don't pass on those characteristics, you pass on the type, the genes. Porque você não passa para os seus filhos as características, você passa para os seus filhos os genes, o arquetipo. Yeah. Okay? It's a different way of seeing things. É uma forma diferente de ver as coisas, de compreender as coisas. And oftentimes the scientists, they point to the fossil record. They talk about the fossil record. They talk about the fossil record, fossiles. É por isso que os cientistas fossils. Eles falam do fósseis. But in the ground, in stones, you get fossils. The fossil, mas they use that as so-called evidence for evolution. Yeah. Eles acham que tipo nos fósseis tem alguma secreta evidência para a evolução. But actually, all of those fossilized creatures, each one is a complete creature. Mas até mesmo todos esses fósseis, né, de criaturas são. Each one is a complete creature. Cada um é uma criatura completa. Completely formed. Uma forma completa. For its particular purpose. Para um propósito particular. Tem mais perguntas. Yeah. There are more questions. We have 2 and we have more. Do you want to see here? Why did God create us? He was alone in the universe. He created us. What for? He is perfect. Why does he need for us? Então, tem alguém aqui perguntando que por que Deus criou a gente, se acaso ele estava sozinho no universo e ele criou a gente para quê? Né? Se ele tinha alguma necessidade de criar Well, thank you very much for asking this question. Yeah. Thank you very much for asking this question. Muito obrigada por fazer essa pergunta. This is a very important question. Essa é uma pergunta muito importante. The answer to this question leads to a clear understanding of the purpose of our lives. Yeah. Essa pergunta nos dá uma compreensão bem completa acerca do propósito da nossa vida. Why did God make us? Por que Deus nos criou? Yeah. In the Bible, for instance, there's a statement by John, in the letters of John, in the Bible. Na Bíblia, Deus. There's a statement by John, Juan. Statement. João. Statement is. There's a statement by John. John the Divine. Statement, I don't understand. Saint John, Santo Juan. Yes, but. He makes a statement. A statement. He says something. Ok. Na Bíblia, o João ele fez umas afirmações acerca de Deus. An axioma, uns axiomas, né? Umas afirmações. God is love. Ele fez uma afirmação particular que fala que Deus é amor. Very important statement. É uma afirmação muito importante. If we understand this to some degree, then we can understand why everything is the way it is. Se nós conseguimos compreender isso em certo grau, nós conseguimos compreender. If we understand this very short statement, God is love. It's an equation, actually. Se nós conseguimos compreender essa equação tão simples, né? Deus é amor. It's what Einstein was looking for. Isso era o que Einstein estava procurando. He was looking for the equation that explains everything. Ele estava procurando a equação que explica tudo. And there it is. God equals love.
Isso aí, Deus igual amor. This is the equation that explains everything. Essa é a equação que explica tudo. What is love, you know? O que é amor? Love is the desire to share your happiness with others. Amor é o desejo de compartilhar a sua felicidade com outros. Okay. There you have the reason why God created us. Aí você tem o motivo pelo qual Deus criou a gente. Is that all right? Does that answer your question? Isso responde a sua pergunta? That answered your question? I am a Jewish from Salt Lake City, Utah. I live in Marajo Island, north of Brazil. Oh, nice. Oh, very nice. So, in other words, God created us in order to share with us His own internal happiness. Yeah. He was happy. Então ele criou a gente a fim de compartilhar com a gente a sua felicidade interna. Ele é feliz. And in the Upanishads it says very simple statement. It says Bahusyam Saikshita Bahusyam. It means, and he desired to become many. He said, "Let me become many." Yeah. Então nos Upanishads tem uma citação, né, que fala que ele desejou se tornar muitos. Eu quero ser muitos. Of course, this didn't happen at any particular time. E claro, como isso não aconteceu em um momento particular. Because the living entity is eternal, actually. Porque as entidades vivas são eternas. Alongside God, co-eternal with God. Elas são eternas junto com Deus, assim como Deus. So these things are explained very nicely, actually, in the Upanishads. Então essas coisas são explicadas de uma forma muito legal nos Upanishads. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yoga Vidhati. There's one eternal and many eternals. Então tem um verso nos Upanishads, né, Nityo Nityanam, que significa que existe um eterno entre muitos eternos. Many, one living, one conscious being and many conscious beings. Existe um ser consciente entre muitos seres conscientes e muitos seres And conscientes. the one is fulfilling all the desires of the many. E o é satisfazendo todos os desejos, está satisfazendo os desejos dos muitos. But we should understand that the living being is like a tiny fragmental portion of the Supreme, the Absolute, just like a very, very small image of the Absolute. Nós precisamos compreender que a entidade viva, ela é como uma diminuta partícula ou fração e uma imagem perfeita do Supremo. But everything is there, everything, all the aspects are there. Tudo está aí, todos os aspectos. Yeah. So, and that living being also has some degree of freedom or independence. Yeah. Então essa entidade viva, ela também tem um certo grau de liberdade ou de independência. It's like the Supreme Lord is supremely independent. Assim como o Senhor Supremo, ele é supremamente independente. But the living entity is also minutely independent, but his independence depends on the Lord, isn't it? Yeah. Então, a entidade viva, ela também é diminutamente independente, mas a sua independência depende do Senhor. So when we want to live independently, the Lord creates a world for us to do that in. Então, quando nós desejamos viver de forma independente, o Senhor cria um mundo para que nós possamos viver dessa forma. And then we get subject to the consequences of our actions. E aí nós ficamos sujeitos às consequências das nossas ações. Because the overall law is love. The law is love. Porque a lei é o amor. So we live in a world with so many living entities, you know. Então nós vivemos em um mundo com muitas entidades vivas. All of them seeking their own happiness. You know. E cada uma está procurando a sua própria felicidade. But the law says you cannot become happy by causing suffering to others. Mas o Senhor fala, você não pode se tornar feliz causando sofrimento aos outros. This is the law of karma. Essa é The law of karma. essa é a lei do karma. Yeah. If you cause suffering to others, you get that same suffering back. You have to learn the lesson. Se você causa sofrimento a outros, você vai ter que esse mesmo sofrimento de volta para você. Essa é a lei. You think that's unfair?
Is that unfair? Você Is it pensa, not just? Is você it pensa not fair? que isso não é justo? Yeah. You think this is unfair? Você pensa que isso é That you injusto? cause some other living being suffering and you don't suffer in return? Is that unfair? Você acha que é justo que você cause Yeah. sofrimento aos outros e que você não tenha esse sofrimento Yeah. de volta? Você acha que isso é Again, the human justo? beings are always complaining, you know? Então, claro, os seres humanos sempre estão We reclamando. kill millions of animals every day in horrible conditions. Yeah. Nós matamos milhares de animais todos os dias em condições horríveis. You don't think the human society deserves to suffer in return? Você não Yeah. pensa que a sociedade humana merece sofrer como retorno disso? Who's going to pay for all that suffering? Who is Who- going to pay? Quem que vai pagar por esse Yeah. sofrimento que temos causado? You want to run up a big bill, but you're not going to pay the price. Você quer subir um grande prédio, Yeah. mas você não quer pagar o preço? No, you will have to pay the price. Não, você tem que pagar o And that's preço. fair, that's just. E isso é justo, Yeah, because there's perfect justice in the universe. porque existe uma justiça perfeita no universo. Yeah. There are- Gradually, the scientists are going to learn that just like justice exists within the physical world, perfect justice. Yeah. Existe uma Perfect justice exists within the physical world. existe uma justiça perfeita dentro do mundo físico. This is the law, one of the laws of thermodynamics, isn't it? Essa é uma das leis da termodinâmica. If I apply a pressure in one direction, an equal and opposite pressure is applied in the other Se eu direction. aplico um certo tipo de pressão ou de força em um sentido, automaticamente se produz uma outra força, mas no sentido igual, mas no sentido oposto. So if that applies physically, why not also mentally and also, with our actions? E essa lei que existe na física também se aplica para mentalmente, ou seja, como a consequência das nossas ações. This is one of the ideas of physical laws, is that they should be applicable on all levels in all places. Então, essa é uma das ideias de que as leis físicas elas devem ser aplicáveis em todos os lugares, em todos os níveis, né? Yeah. So, there are many scientists who are theists. There are many. Tem muitos cientistas que são teístas. Not all are atheists. Não todos são ateístas. But many of the atheists are very vociferous now. They're speaking very loudly. They're talking very loudly. Mas muitos dos ateístas, eles falam muito alto. And they're writing lots of books. E eles escrevem livros. So it's time for intelligent people to say, "Oh, this is stupid." It's time for intelligent people, to point out the foolishness, of people like Dawkins and others. It is time. It's tiempo. It's the time now for intelligent people. Okay. Yeah. Então agora é o momento para que as pessoas inteligentes falem. Isso é uma besteira. To point out apontar the foolishness. Isso, apontar a tolice dessas teorias, of these ideas, dessas ideias. Yeah. And they are foolish, very foolish. Yeah. E elas são completamente and tolas. They will be an embarrassment to the scientist in the future. An embarrassment. E isso irá envergonhar aos cientistas no futuro. No, did I really teach evolution? Oh dear. Eles vão falar, nossa, nós realmente ensinamos a teoria da evolução. Nossa, que vergonha. Yeah. Okay. Is there any other questions? Yes, there are more questions here and here. Maybe here. And on the intellectual deficiencies will be karma of past lives. As deficiências intelectuais seriam karma de vidas passadas. How do we respond and develop in our service as an instrument of the Supreme Personality of Godhead? Sobre as deficiências intelectuais, que seriam karmas de vidas passadas e como reagimos e nos desenvolvemos no nosso serviço como instrumento da Suprema Personalidade de Deus. Essa é a pergunta. Yeah, well, one of the verses that we're going to discuss next time is this one. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Krishna says, I'm going to use my wonderful Portuguese here. Aqueles que estão constantemente devotados a mim, servir com amor
Eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Yeah. Então tem um verso, né, que a gente vai estudar no Bhagavad-Gita, que é esse que Maharaj leu aí em português. So Krishna gives the intelligence. Buddhi yoga. Buddhi means intelligence. Então Krishna, ele dá a inteligência. Buddhi yoga. Buddhi quer dizer inteligência. So when we chant Hare Krishna and start to do some devotional activities, Krishna is in the heart. He gives you the intelligence so you can understand him. Things become clear. Então, quando você começa a cantar Hare Krishna e fazer algum tipo de serviço devocional, Krishna está no seu coração e ele te dá a inteligência para que você possa compreender ele claramente. Everything becomes clarified. E tudo se torna claro, esclarecido. It's wonderful. And you'll laugh. You'll think, well, that was funny. You understand, isn't it? You know, what, that's evolution? Wow, that's really funny. And actually, Darwin had the idea that bears develop into whales. He wrote that in his book. Yeah, a bear, you know, a bear also develops into a whale. A whale, you know, a big whale. Well, I don't know what it is. Whale is like a big. It's not a fish. It's like a huge animal in the ocean. Okay. That, you know, that blows up there. It breathes air, you know. Hey, very big. Yes, baleia. Então, e quando você compreende, você vai dar risada, né? Nossa, isso é muito engraçado, né? Realmente, essa teoria da evolução, por exemplo, Darwin, ele escreveu no seu livro que os ursos, eles se tornam, se desenvolveram, né, em baleias. Yeah, he saw bears, you know, catching fish in the river. You know, he thought, bears probably developed into whales. Então, he put this in his book. Yeah. Então ele viu as baleias. Bears can catch fish, you know, in the water. As baleias capturando. Bears. Os ursos capturando peixes no oceano. Então ele falou. Yeah, maybe the bear developed by evolution into a whale. Então ele falou, talvez os ursos, pela evolução, eles se tornaram baleias. Baleia, yeah. And his editor said, "No, you can't write that. This is ridiculous." E quando você vê isso, você fala, nossa, isso é ridículo. It sounds like there's a fellow called Rudyard Kipling who wrote these stories called the Just So stories. You know? No. You don't know this? How the elephant got his trunk and other stories like that. You know? It sounds like that, isn't it? It's a wild imagination. Yeah, a wild imagination. Sorry, I don't understand. É algo assim como que é tipo imaginação, né? Yeah. É como imaginação. There was a fellow called Rudyard Kipling. Yeah, I don't know what is it. He's a writer, British writer. He's a British writer. Ele é um escritor. He wrote stories, which are like fantastic stories, about things like how the elephant got its trunk, you know, by the trunk was pulled by a crocodile and other stories like that. Ok, entendi. Então, tem um escritor inglês, né, que ele escreveu histórias fantásticas, né, que eram de fantasia, explicando, por exemplo, como que o elefante obteve a sua tromba. So these are called Just So stories. They're just fictional stories. Essas são histórias fictícias, né? So the whole evolutionary thing is fiction. Então, toda essa teoria evolucionista é ficção, na verdade, né? Yeah. But the atheists have no other valid or viable explanation. They have no other viable explanation, no other workable explanation. Não tem the scientists. Os ateístas, mas os ateístas, eles não têm uma outra explicação que eles considerem válida, né? They want to get rid of God. Eles não querem saber acerca de Deus. But they have nothing to replace him with. Mas eles também não têm nada para substituí-lo. So they invent the evolutionary theory. Então eles inventam a teoria evolucionista. Anyway, I could talk about this for hours and hours and hours. Bom, a gente pode falar disso durante horas e horas e horas, né? Yeah. Any other questions? Yeah. Here we have another question. And where did we live before come to this earth? Onde que a gente morava antes de vir na Terra? That's a very interesting question. É uma pergunta muito interessante. Yeah. Who is it?
Who's asking this question? Said Maurice. Okay. Said Maurice is living. He said that he's living here in North. It's a he, isn't it? He, yes, Okay, yeah. in Marajó Island, north of Brazil. Well, to try to cut a long story short, Sorry. Bhakti Raksha, to try to cut a long story short, Para tentar resumir uma longa história. Né? Bhakti Raksha Srila Goswami explains that the living entity is originally a ray of light. Então, o Srila Maharaj ele explica que originalmente a entidade viva ela é um raio de luz that emanates from the body of the Lord. que emana do corpo do Senhor. Yeah. So that ray of light is eternal. Yeah. E esse raio de luz ele é eterno. And in the spiritual sky, the spiritual world is made of full of light. O mundo espiritual ele é feito de luz, está cheio de luz, né? We call that the Brahma Jyoti. Nós chamamos ele de Brahma Jyoti. Spiritual light. Luz espiritual. But that spiritual light is actually living. It's alive. Mas essa luz espiritual ela está viva. It's full of living entities. E está cheia de entidades vivas. Each ray in that spiritual light is a living entity. Cada raio nessa luz espiritual é uma entidade viva. So the living entity is complete and perfect. Então a entidade viva ela é completa e perfeita. So in that form, as like you could say, a ray of light or a photon, the living entity feels completely satisfied. Então nessa forma, né, como um raio de luz, como um fotão, se quiser dizer assim, a entidade viva é completa e satisfeita. Right, yeah. No need to develop, Não precisa se desenvolver any specific qualities. Não precisa desenvolver nenhuma qualidade específica. It's like lying in a hot bath, It's like lying in a hot bath, lying in a bath, a bath. No banheiro. Yeah. With hot water, Uh-huh. You don't do that here in South America, but in England, after a long day, you lie down in a hot bath, it's like. É como estar deitado na banheira, depois do dia inteiro você chega lá e deita na banheira, né? A gente aqui em Sul-América não usa muito banheira, né? Mas. Or you go to a hot spring or something. They have hot springs in Colombia. I don't know what is it. The spring water, it comes from the earth. Yes. Hot, ou as águas termais, eu não sei se aqui no Brasil tem, né? Right, que é aquela água quente que sai da terra, né? Que é muito legal. In Japan also they have these hot springs. No Japão eles também têm muito, na Colômbia you lie também. down and think, I could just lie here forever. E você deita lá e você fala, nossa, eu poderia ficar deitado aqui para sempre. É muito maravilhoso. Yeah. But you can't stay there forever, you see? Mas você não pode ficar aí para sempre. So also the living entity is, given the opportunity to develop an active service relationship with the Lord. Então também para a entidade viva se dá a oportunidade de desenvolver serviço ativo, amoroso ao Senhor. So the Mahatma comes along like a little cloud, Então o Mahatata, ele vem como se fosse uma pequena nuvem. And it disturbs the equilibrium of the living entity. E ele perturba o equilíbrio da entidade viva. It's like you're lying in your hot bath and your mobile phone rings. It's like ding, 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 ding. It's like, I've got to get out of the bath. É como se você estivesse deitado na banheira e de repente o seu celular começa a tocar. Você fala, nossa, eu tenho que sair da banheira. So the living entity is endowed with the potential for choice and action. Choice and action. Então, a entidade viva, né, ela possui a potência de poder escolher e atuar. And action. Ações. So the Mahatattva gives the living entity a choice and makes him active. You understand? Então, a Mahatata, ela dá à entidade viva opções e faz com que ela atue. That's it. Out of the bath, come on.
There are things to do. Então Okay. é como que fala, sai da banheira, tem coisas para fazer. Otherwise, then you would stay in that bath forever, isn't it? De outra forma, a entidade vivia ficar nesse estado para sempre. But the ultimate goal is that we become, we develop our Svarup and we have a personal relationship with Radha and Krishna. So that's the goal, even of the material world. That's the ultimate goal. Yeah. Então, mas ter uma forma, né, de desenvolver o Svarupa, a forma, e ter uma relação com o Senhor Supremo, esse é o objetivo, até mesmo no mundo material, né? That's the ultimate goal. Esse é o objetivo último. The material world seems negative, but there's a choice. There has to be a choice because the living entity has free will, has choice. Yeah. So the negative is also positive as well, ultimately. Então, o mundo material ele parece negativo, mas ele tem uma opção, porque sorry. There has to be a choice. Tem que ter uma opção, né? Yeah, because there's free will. Porque a liberdade, né? Então, há uma vontade, né? Yeah, vontade livre. Há uma livre vontade, o livre-arbítrio, né? Yeah, free will, free choice. É uma possibilidade de escolher, né? Voluntariamente. Devotional service is voluntary. O serviço devocional é voluntário. Therefore, there must be a choice. Então, por isso que tem que existir a possibilidade de escolher. Okay, we covered a lot of ground, lots and lots of ground. Yeah. A gente já falou de muitos assuntos, né? Thank you for the beautiful questions. Muito obrigado pelas belas perguntas. Yeah. Does that answer the question a little bit, maybe? Or does that give you a taste for finding out more? Does that answer the question a little bit? Ele pergunta se ele conseguiu responder a sua pergunta. Yeah. He speaks in English also. Okay. Né? Tu sei, Maurício, se eu puder responder sua pergunta. Por sua alegre Minas Gerais, we have thermal water. Yes, thank you, sis. Here in Minas Gerais, we have also thermal water. Yes. Oh, nice. Could you write down his name, please? Yes, Shanto Maharaj. Actually, the world is a wonderful place if you understand its purpose. De fato, o mundo é um lugar maravilhoso se você compreender o seu propósito. It's not a place for settling down, making a permanent house. Não é um mundo para a gente fazer uma casa gigantesca. It's a place for learning. It's like a school. É um lugar para aprender. É como se fosse uma escola. And you stay in the school for as long as you need to learn. E você está na escola enquanto você precisa aprender. So the fact that the world is temporary is the problem that the atheists come against, isn't it? It's temporary. We have to die. Well, this is the nature of the world, because its purpose is not for you to live here forever. Então, o tema de que o mundo seja temporário também é um ponto, né, um problema para os ateístas, né? Porque a gente tem que morrer. Mas sim, mas aqui a gente tem que morrer porque é um lugar onde não é para a gente ficar para sempre, né? So we're meant to learn our lesson and go home. Porque nós temos que aprender a lição e voltar para casa. Children don't stay in school forever; they go home. As crianças não ficam na escola para sempre; eles voltam para casa. You may be a long time in school, but eventually you go home. Você pode ficar muito tempo na escola, mas eventualmente você vai ir para sua casa. And you learn many wonderful things. Yeah. You learn many wonderful things. Você vai ter aprendido muitas coisas maravilhosas. So if we understand the world in that light, with that understanding, se compreender o mundo desse jeito, then we don't have a problem with the world. Death is not a problem. Então, se nós compreendermos o mundo desse jeito, a morte não é um problema. Pain is not a big problem. Até mesmo a dor não é um grande problema. If you live properly, you don't have too much pain. Se você vive de forma adequada, você não tem muita dor, né? We create the pain for nós ourselves. Criamos a dor para nós mesmos. I think toothache is one of the worst physical pains, isn't it, that I've experienced. Toothache. A dor de dentes é um dos piores dores que eu já experimentei.
But most of our pain comes from attachment. Mas a maioria das nossas dores provém do apego. Yeah. And that you can avoid that. E você não pode evitar You isso. don't have to suffer that pain. That's mental pain. Você não tem como... sorry. That's have- mental pain. Mental pain. But you don't Pain have... of attachment. You don't have to suffer that if you take the right attitude. Então, se você tomar a atitude correta, você não precisa sofrer por isso. Eu não sei. Okay. I'd like to know more about you all. Visit Marajo Archaeology, please. We welcome you here. He's inviting Thank you. you to Marajo. Okay, yeah. Well, yeah, sure. I can go. It's no problem. I'll Okay. be here in Brazil for about 6 months, probably, maybe longer. Yeah. Talvez a minha estadia aqui no Brasil seja bem longa, então. So stay in touch. Então se mantenha em contato. And we'll make arrangements to visit you. Yeah. E nós poderemos fazer os arranjos para te visitar. Yeah. No problem. This is our cell phone, my cell phone. So, oh my God. If you want to keep in touch, just send a message for me in that cell phone. Okay? Please. Are there any other questions? Alguma outra pergunta? Érico, a sua pergunta ficou respondida? Yes. Yeah, what's this? No, it's because I asked if his question was good. Oh, okay, yeah, not, okay. He said yes. I'm sorry, I'm actually not a scientist, but I have been studying this Krishna consciousness for 50 years or something like that. So it takes you into many different places. Prabhupada established the Bhaktivedanta Institute, and they were scientists who were involved in that institute. Então eu não sou um cientista, né? Eu tenho estudado a consciência de Krishna por aproximadamente 50 anos. E você acaba se envolvendo com muito diferentes assuntos. Srila Prabhupada, né? Ele criou o Instituto Bhaktivedanta, né? Yeah. Que ele tem cientistas envolvidos nesse instituto, né? Bhakti Swarup Damodar Maharaj was the head of the institute. He was a PhD scientist. Bhakti Swarup Damodar Maharaj, ele era o líder desse instituto, ele era o PhD. And there were other very learned devotees involved, like Sadaputta, who was also a PhD, I think. Yeah. Então, e tem muitos outros devotos que são cientistas, né? And a devotee who used to be known as Gyanadas, he was also involved. Tá falando dos nomes de alguns devotos, né, que se envolveram com esse instituto. Yeah. Né? Deles era meu amigo. He's now a sannyasi. He's called Nami Maharaj. E que agora é sannyasi, né, que chama Bhaktivedanta Nami Maharaj. He took sannyas from Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Que ele tomou sannyasi de Narayana Maharaj. So, and they wrote lots of articles about this consciousness. Existem muitos artigos escritos acerca dessa consciência, né? Recently, in Varsana, I did a whole course on Sankhya. Nós em Varsana fizemos um curso acerca de Sankhya, which is all about consciousness and how everything evolves from consciousness. Que se trata acerca da consciência, de como tudo surge a partir da consciência. It makes a lot more sense than the idea that consciousness arises for no reason from matter. E isso faz muito mais sentido do que a ideia de pensar que a consciência surge de nada, da matéria. So, if you familiarize yourself with these ideas, then you can make up your own mind. Se você se familiarizar com essas ideias, você vai poder make up your own mind, make your own mind up, make your own decisions. Você pode fazer tomar as suas próprias decisões. You always have to study both sides, isn't it? Yeah? Você pode também estudar os dois lados. So find out what the scientists are saying, find out what the idealists, the spiritualists are saying.
Então and fala, compare the two. evalua, né, o que os cientistas falam e o que os idealistas ou os espiritualistas falam, compare os dois e escolha. Of course, you could be a scientist and an idealist, both. Claro, você ao mesmo tempo pode ser um cientista e um idealista ao mesmo I'm tempo, sure os there dois. are some scientists. I know for certain that there are scientists who are religious and who believe in God. Existem cientistas que eles são religiosos e que eles acreditam em Deus. Yeah, and but of course, particularly Richard Dawkins, with his book, The God Delusion, he is trying to suggest that science has disproved the existence of God, and that people who believe in God are basically mad, according to his opinion. Então, de acordo com um cara que escreveu um livro, The God Delusion. que chama A Ilusão de Deus, ele fala que as pessoas que acreditam em Deus são tão loucas. These books are quite interesting. You can study them and then you can think about the arguments that are put forward. Esse livro é interessante, vocês podem estudar ele e pensar acerca dos argumentos que ele dá. And recently there's another book presented by a philosopher, I forgot his full name, Yuval Harari. He's Jewish. He lives in Israel. He's written a couple of books, actually. And the most interesting of the two is called Homo Deus, which means the idea is that man becomes God. Então tem um outro escritor, né, que ele é judeu, que ele mora em Israel, que ele escreveu um par de livros, dos quais o mais interessante se chama Homo Deus, que o homem se torna Deus. And he's hoping, it's a big hope, of course, and people like Michio Kaku and others are also hoping along with him that by technology, we're going to become immortal and godlike. E ele tem a esperança mesmo, e muitas outras pessoas junto com ele têm essa esperança de que através da tecnologia o homem pode se tornar imortal, assim como Deus. We'd say we're already immortal and we're already godlike, but this is a spiritual thing, not a physical thing. E eu falo, nós somos imortais, nós de fato já somos como Deus, mas isso é algo espiritual, não é algo do corpo, we have to utilize our energy to realize ourselves as spiritual beings. Então nós precisamos utilizar o tempo para realizar o nosso ser como um ser espiritual. Not waste time trying to immortalize the body. E não gastar tempo inutilmente tentando imortalizar o corpo. Of course, magicians and other people, there's many famous people who have tried to immortalize the body, isn't there? Tem muitas pessoas famosas que têm tentado imortalizar o corpo. The elixir of immortality, isn't o elixir da imortalidade. But even if you could stop the aging process, mas até mesmo se você puder parar o processo de envelhecimento, you wouldn't be able to stop the possibility that you might die in an accident. Continua existindo a possibilidade de você morrer em um acidente. So you can imagine, say you have treated your body in such a way that it's virtually immortal. In other words, you don't age, you don't get old. If you what, sorry? If you could treat your body, with nanotechnology or elixirs or something, make the body immortal, so that you don't get old. Então, ele imagina que se você pudesse colocar com nanotecnologia, etc., fazer com que seu corpo fosse imortal. Still, there's a possibility, not the possibility, there's a certainty that sometime in the course of infinity, a piano is going to land on your head. Mesmo assim, existe a possibilidade, não é uma possibilidade, é a certeza de que em algum momento, no curso do tempo, um piano cai acima da sua cabeça. This is absolute certainty, isn't it? In infinity, in the course of infinity, you're going to have an accident. É uma certeza que no curso do infinito, uma hora você vai ter um acidente. You're going to die in an accident.
e você pode morrer no So acidente. this immortality, physical immortality, is going to become a terror. Então, essa imortalidade física do corpo se tornaria um terror. Every day you'll be in fear, abject fear that they're going to have an accident. Toda hora você estaria com medo de ter um acidente. That's right, yeah. You're going to have to protect yourself all the time, looking up. Você teria que estar se protegendo o tempo inteiro, olhando para todas as partes. Yeah. And one day, of course, you will have an accident and you'll die. E um dia você vai ter um acidente e vai morrer. So better to understand the nature of the soul. Então é muito melhor compreender a natureza da alma. Then we are already in. Nós, de fato, já somos imortais. Okay, and any other questions? Yeah? Alguma outra pergunta? Tem alguém alguma outra pergunta? You know what it was born right, I think. He's saying who was the Judy who wrote the books. Who wrote the books? No, he knows. Oh, okay. He knows. Yeah, these books are derived from the Vedic literature, which is timeless, really. Has no beginning. These books are derived from the Vedic literature, which is basically timeless. The instructions that come along with the universe. So. Anything else? Alguma outra coisa? Okay, let me just go over this verse again. Chapter 10. Etam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvataha so vikalpena yogena yujjate natra samshayaha. Quem, is that right? Quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Yeah, that's the verse. Okay. Esse foi o verso. Etam vibhutim yogam cha mama yo veti tattvataha. The word tattvataha means in truth, realmente. So vikalpena yogena yujjate natra samshayaha. He engages in devotional service without sem divisao, avikalpena. Natra samshayaha. There's no doubt about this. Quanto a isto, não há dúvida. I could read the purport as well, I suppose. Shall I read the purport, or you want to read it? It's not very long. It's not a long purport. Eu vou ler o significado desse verso. Diz: o auge da perfeição espiritual é conhecer a suprema personalidade de Deus. Quem não estiver firmemente convencido das diferentes opulências do Senhor Supremo não poderá ocupar-se no serviço devocional. Em geral, as pessoas sabem que Deus é grande, mas não conhecem os detalhes da sua grandeza. Aqui estão os pormenores. Se alguém sabe de fato como Deus é grande, então ele naturalmente torna-se uma alma rendida e ocupa-se no serviço devocional do Senhor. Quando a pessoa realmente conhece as opulências do Supremo, tudo o que lhe resta é render-se a Ele. Este conhecimento real pode ser conhecido através das descrições contidas no Srimad Bhagavatam e no Bhagavad-Gita e em textos semelhantes. Na administração deste universo, há muitos semideuses distribuídos por todo o sistema planetário, e entre eles os principais são Brahma, o Senhor Shiva e os 4 Kumaras e os outros patriarcas. Há muitos antepassados da população do universo, e todos eles nascem do Supremo Senhor Krishna.
A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o antepassado do qual se originam todos os antepassados. Essas são algumas das opulências do Senhor Supremo. Quando alguém está firmemente convencido delas, ele aceita Krishna com grande fé e sem nenhuma dúvida e ocupa-se no serviço devocional. Todo esse conhecimento específico é necessário para que se sinta um interesse maior pelo serviço devocional amoroso ao Senhor. Ninguém deve perder a oportunidade de compreender na íntegra quão grande Krishna é, pois, conhecendo a grandeza de Krishna, a pessoa será capaz de fixar-se em serviço devocional sincero. No. Já. Grande is one of my favorite Portuguese words. So I like the word grande. Grande. Tipo is another one that I like. Tipo. Nice. Okay, Mas- thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigada. Haribo. Ouch. I'm going to stop. Haribo.